Então, muito boa tarde a todos, bem-vindos a este webinar, todos os participantes. Este é mais um webinar que é promovido pela Ordem dos Engenheiros, nomeadamente aqui na região sul, pelo Colégio de Engenharia Mecânica, e que desta vez contou com a parceria da APMI, da Associação Portuguesa de Manutenção Industrial, que se associou a esta iniciativa, uma vez que o tema, digamos que é dentro do seu core, dentro da sua esfera de atuação. Como notas prévias e antes de começarmos propriamente o webinar, gostava de dizer aqui duas pequenas informações. Começar, portanto, por dizer que todos os participantes têm a possibilidade de colocar questões ou comentários que vejam pertinentes sobre o que vai sendo falado, portanto, ao longo deste webinar, através da ferramenta que existe na plataforma de Q&A, Questions and Answers, portanto, perguntas e respostas. Eu próprio vou tentar analisar as questões que estão aqui a ser colocadas e se tiver essa oportunidade e a possibilidade e se enquadrarem, digamos, em algum dos tópicos que eventualmente vamos aqui falar durante este webinar, colocarei a qualquer um dos oradores convidados, ou um ou ambos. Como segunda informação, também gostava de dizer que este webinar está a ser gravado e que depois será disponibilizado, portanto, posteriormente pela Ordem dos Engenheiros, à semelhança de outros webinars que já foram realizados anteriormente, portanto, para ser visto por quem não teve a possibilidade de se inscrever ou não teve hipótese de assistir a este webinar, ou até mesmo ser revisto por aqueles que hoje estão aqui a participar e que estão aqui presentes. Bom, posto estes dois pontos iniciais de informações, falar que o tema que nos traz aqui hoje, portanto, é muito dirigido, digamos assim, embora vamos tocar aqui em alguns aspectos, certamente, que são comuns a muitas empresas, mas o tema que nos traz aqui hoje é a atividade de manutenção em tempos de pandemia e o que pretendemos, portanto, é trazer aqui uma visão das alterações, das adaptações, das exigências com que a área da manutenção e gestão de ativos vive atualmente, portanto, tudo fruto desta situação atual de pandemia que todos estamos a viver. De facto, os profissionais que estão ligados a esta área da manutenção, qualquer que seja o seu nível, mesmo nível da gestão, nível técnico, ou mesmo qualquer área de atuação, seja uma organização prestadora de serviços de manutenção, de transportes, de tipo industrial, manutenção de edifícios e outras, portanto, tiveram que encontrar agora, com esta situação, novas formas e novas estratégias para, por um lado, garantir a continuidade e a disponibilidade dos ativos físicos. Continuar a dar essa garantia que já era, digamos, a sua função. E, por outro lado, criar alguns mecanismos de diminuição ou até mesmo mitigação do risco. E, neste caso, que falamos em risco aqui muito dirigido para a área da saúde, devido à situação que estamos a passar. Portanto, desta forma, nós pensámos em trazer para este debate duas visões, porventura, diferentes, de dois setores também distintos, mas certamente vivem num ambiente, seja estes setores como outros, vivem num ambiente de muita incerteza, de grande exigência, pelo que gostava de começar por agradecer aos oradores convidados terem aceitado mais este desafio, além daquele que profissionalmente têm no dia-a-dia. Portanto, assim temos a honra de ter hoje aqui no nosso painel o engenheiro Jorge Ferreira, o engenheiro Jorge Ferreira do Metropolitano de Lisboa e o engenheiro Francisco Pedro Coelho da Navigator Company. Fazendo uma breve introdução a cada um deles, porque depois passamos propriamente ao nosso webinar, mas fazendo já uma pequena apresentação para quem não o conhece. O engenheiro Jorge Ferreira é bacharel em Engenharia de Eletrotecnia pelo ISEL, no ramo de Energia e Sistemas de Potência, e é licenciado em Engenharia de Eletrotecnia de Computadores pelo Instituto Superior Técnico, ramo de Energia. Em termos do seu percurso, de uma forma muito simples, de 94 a 98, esteve no Departamento de Projetos de Sistemas de Sinalização Ferroviária do Metropolitano de Lisboa. De 1998 a 2004, assumiu a chefia do posto de comando central do Metropolitano de Lisboa. De 2004 a 2012, foi o diretor de operações do Metropolitano de Lisboa. De 2015 a 2016, foi o diretor de manutenção de navios da frota Transtejo Solsluz Transportes de Lisboa. E desde essa altura, portanto, e desde 2012, digamos assim, até hoje, é diretor de manutenção de material circulante e infraestruturas do Metropolitano de Lisboa. Pronto, uma pequena apresentação, obviamente que o currículo seria muito mais vasto, mas para ficarem com uma imagem e com indicações acerca do engenheiro Jorge Ferreira. O engenheiro Pedro Coelho tinha licenciatura em Engenharia Mecânica para a Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Coimbra, no ramo de Termodinâmica.
De 83 a 84 foi docente em Mecanotecnia e Matemática no ensino secundário. Em 85 realizou um estágio em manutenção na fábrica de cimentos de Sozelas do Grupo Simpor. De 1985 a 1988 assumiu a função de técnico especialista de aplicações em soldadura de manutenção da caixa técnica. De 1988 a 2000 foi técnico e diretor de manutenção da fábrica de cimentos de Sozelas do Grupo Simpor. Recordo onde tinha estagiado em 85. E desde 2000 até hoje é o diretor de manutenção das fábricas de pasta e papel da Figueira do Grupo Navigator. Paralelamente a este percurso, foi durante vários anos membro da direção da APMI, da Associação Portuguesa de Manutenção Industrial. Atualmente pertence à mesa da Assembleia Geral, tendo também sido durante vários anos presidente da Comissão Técnica CT94, Normalização da Manutenção, e o corresponsável pela criação da Comissão Técnica 204, Gestão de Ativos. Bom, posto estas apresentações, passamos propriamente ao tema que nos traz aqui hoje, e agradeço mais uma vez a presença dos dois e terem aceitado este desafio. E eu passava, portanto, a palavra aos oradores. Portanto, agora dizer que o formato deste webinar não é propriamente apresentações em PowerPoint, é mais um fórum de discussão, de partilha de ideias, de partilha de experiências e, portanto, resolvemos ter este formato, penso que é mais enriquecedor para quem nos está a ouvir. Feitas, portanto, estas apresentações, pedia de uma forma relativamente sucinta, 5 ou 6 minutos a cada um, que nos façam um pequeno enquadramento, digamos, das vossas organizações e das atividades de manutenção que praticam ou desenvolvem nas mesmas. E eu começava por, talvez, pelo engenheiro Jorge Ferreira e depois passámos ao engenheiro Pedro Coelho para falar um bocadinho sobre cada uma das organizações e sobre a manutenção, a organização, etc. Sim. Boa tarde a todos o nosso auditório, o que são mais de 80 pessoas, o que é muito interessante para um webinar desta natureza, o que revela o interesse e a importância do tema da manutenção e nos tema agora que nos inunda a vida todos os dias, que é o tema da pandemia. Bom, o Metropolitano de Lisboa toda a gente conhece, julgo que não vale a pena apresentar o Metropolitano, vale a pena talvez referir o que é manutenção, o que é a área, ou mais propriamente qual é a natureza da atividade da área que tenho a honra de dirigir. Portanto, nós fazemos a manutenção de todo o material circulante e de toda a infraestrutura do Metropolitano de Lisboa, por partes. O material circulante são vulgarmente entendido como os comboios. Nós temos 111 comboios em operação neste momento e fazemos a manutenção integral no Metropolitano. Não há nada que façamos fora, não fazemos outsourcing desta atividade, o que é muito importante para nós também. No âmbito do material circulante fazemos também a manutenção dos equipamentos dos veículos especiais de manutenção, chamamos de veículos diesel, que circulam durante a noite, o público geralmente não vê. E no âmbito das infraestruturas fazemos, como eu disse, toda a manutenção de todas as infraestruturas técnicas existentes no Metropolitano de Lisboa, começando pela via férrea, temos 120 km de via, os sistemas de energia elétrica, desde a alta tensão, desde a entrada da alta tensão vinda do nosso fornecedor, até à distribuição em baixa tensão, ou os 750 volts contínuos no terceiro carril, os sistemas de comunicações, de rádios, de dados, bilhética, controlo, supervisão de equipamentos, os sistemas de regulação de tráfego, de controle de energia, da rede elétrica, tudo isto é gerido nesta área. A ventilação, sistema de ventilação principal para arejamento dos nossos túneis, os bombagens, pontos baixos, escadas mecânicas e elevadores. Portanto, é um panorama imenso do ponto de vista das disciplinas de manutenção que aqui temos. Trabalhamos todos em conjunto, são 350 pessoas que trabalham diariamente na manutenção do Metropolitano. O público geralmente não nos vê, estamos escondidos, ou à noite, ou dentro das salas técnicas. E destes 350 pessoas, 20 são engenheiros, principalmente, ou sobretudo engenheiros eletrotécnicos e engenheiros mecânicos, que participam connosco diariamente na organização, na direção, na execução, na programação dos equipamentos. Portanto, há uma atividade muito vasta do ponto de vista da engenharia,
na área nesta área. Portanto, o nosso objetivo é uma coisa muito simples, garantir que todos os dias os nossos utentes circulam na nossa rede em segurança, em condições de operação e de segurança, repetindo, e de segurança adequados para um transporte desta natureza. Bem. Obrigado por essa breve explicação, mas muito completa e vê-se a complexidade, portanto, do vosso dia-a-dia. E estamos a falar da manutenção, não estamos a falar nada da operação, obviamente, mas da manutenção, a complexidade e a quantidade de equipamentos que têm que gerir, não é, durante as atividades de manutenção. Eu agora pedi ao engenheiro Pedro Coelho, também para fazer um pequeno enquadramento, digamos assim, da Navigator, da fábrica onde é diretor de manutenção, para ficarmos também a conhecer um bocadinho dessa atividade. Muito boa tarde a todo o auditório. É um pouco estranha esta maneira de comunicar, mas é um dos motivos porque estamos aqui, é porque estamos a comunicar através de videoconferência e não pessoalmente, precisamente por causa do Covid-19, que trouxe muitos constrangimentos à manutenção. Portanto, este é o exemplo daquilo que vamos falar daqui a pouco. Eu, para mostrar o que é o grupo, tenho aqui uns 2 ou 3 slides que vou partilhar. Se estão a ver, portanto, eu pertenço ao grupo antigo grupo Porto São Parcel, que deu origem ao grupo Navigator. O grupo Navigator é composto por 4 fábricas industriais, uma em Aveiro, outra na Figueira, onde eu me encontro, em Vila Velha do Rodão, e outra em Setúbal. Produzimos pasta de eucalipto e produzimos papel de vários tipos, desde papel de impressão, papel gráfico e papel tissue. Estas 4 fábricas produzem a quantidade de pasta e de papel que está referido, e a fábrica aqui onde me encontro tem este layout, é constituída por uma fábrica de pasta, nesta zona, e 2 máquinas de papel, a máquina 1 e a máquina 2, e além de produzirmos pasta e papel, produzimos também energia, somos autossuficientes, ainda vendemos à rede, e já agora queria aqui referir que esta central que temos aqui de cogeração a gás natural vai parar, porque vamos daqui a 1 mês ou 2 ser completamente fornecedores de energia, tanto para nós como para a venda de energia verde, por biomassa e todos os produtos que resultam do tratamento da madeira. Portanto, vamos atingir aqui na fábrica o nível 0, vamos atingir aqui toda a energia que produzimos será energia verde a partir daqui a 1 mês ou 2. Já está a ser, temos a nova caldeira de biomassa a trabalhar, mas ainda está numa fase de afinações, portanto, daqui a 1 mês, 2, esta cogeração a gás natural será completamente parada e teremos uma fábrica completamente verde em termos de energia. Os nossos produtos são estes, são conhecidos, são produtos de papel, quer de papel de impressão escrita, papel gráfico e papel de casa de banho e de cozinha, de papel de tixo. Antes de começar a dizer como é a nossa organização, esta coisa do Covid deu-nos aqui um novo começo. A manutenção já não vai ser o que era antes do Covid. Algumas coisas estão a passar, algumas metodologias estão a aparecer e estou convencido que daqui para a frente o que veio com o Covid, muito do que veio vai ficar, e o Covid veio acelerar aqui alguns procedimentos, alguns processos e algumas ferramentas da manutenção. Mas temos aqui um novo começo, uma nova maneira de pensar, uma transformação na manutenção que, entendo, veio para ficar. Ali um artigo que dizia que era o fim da manutenção, alguém está muito preocupado que a manutenção vai acabar, porque não há investimento, não há dinheiro, a estratégia da manutenção agora é diferente, os custos de manutenção têm que ser reduzidos a todo o custo e a toda a velocidade,
de forma que há quem diga que a manutenção está de fim, mas nós entendemos que não, e entendemos que é um recomeço e é um passo que nós temos que dar em frente e aproveitar a pandemia que temos para reformular procedimentos, reformular processos e dar aqui um upgrade na nossa maneira de pensar e de fazer manutenção. A organização da manutenção aqui na Figueira é composta, em termos gerais, por uma direção da manutenção e 4 grandes departamentos, que é um departamento de manutenção local do papel, portanto, que faz toda a manutenção preventiva e corretiva nas fábricas de papel, a manutenção local pasta, que faz toda a manutenção preventiva e corretiva na pasta, uma engenharia de manutenção com todas as suas vertentes que dá apoio a estas manutenções locais, e temos depois oficinas de várias especialidades onde se fazem as reparações e as recuperações de equipamentos, quer para pormos em armazém da reserva, quer para levarmos para as áreas quando assim é necessário. Somos 137 pessoas internamente do quadro e permanentemente, todos os dias, temos mais 130 em contratos a trabalhar connosco, portanto temos uma população de 267 pessoas que se movem dentro destas estruturas que estão aí. Qual é a nossa política de manutenção? O que é que fazemos? Nós temos a nossa gestão da manutenção dividida em 3 grandes blocos: a gestão da manutenção, onde trabalhamos tudo aquilo que vem aí amarelo nessas elipses. Trabalhamos a fiabilidade, desde as manutenções autónomas, à manutenção preditiva, aos planeamentos, à fiabilidade, e como a companhia tem em vigor um sistema Lean, nós também introduzimos a filosofia Lean e a gestão Lean e o pensamento Lean, fundamentalmente na manutenção. Portanto, temos estas 3 vertentes, a que chamamos a Lean Maintenance, e ultimamente temos um passo importante e um passo decisivo para o futuro da manutenção, que na área da fiabilidade e da gestão da manutenção, que é o APM, Assessment Performance Maintenance. Este APM vai pegar na gestão da manutenção e na fiabilidade, vai integrar estas 2 vertentes e vai ajudar a decidir e a tomar decisões, quer na fiabilidade dos equipamentos, quer na gestão dos ativos que temos dentro da nossa fábrica. Portanto, é o futuro, estas ferramentas com base de dados únicas, em que todas as ferramentas de manutenção e todos os dados de manutenção são integrados num só sistema, é o futuro da manutenção. Nós estamos a trabalhar com a GE Internacional neste campo e queremos e estimamos que no fim de 2021, no princípio de 2022, tenhamos toda a nossa manutenção da fábrica de pasta e de papel integrada e numa base de dados APM que nos ajude a tomar decisões quanto à fiabilidade dos equipamentos e quanto à gestão de todos os ativos que temos na manutenção. Portanto, muito sumariamente, é esta a nossa visão da manutenção, e é esta visão que agora, nos aspectos, vai ser acelerada com o Covid e com todos os constrangimentos que ela trouxe, e noutros aspectos vai ser alterada e teremos tempo de mais à frente de falarmos. Bem, agradeço também esta apresentação, agradeço a ambos e pela partilha das vossas atividades. Eu, se calhar, portanto, feita esta apresentação inicial, perguntava agora talvez ao engenheiro Jorge Ferreira como é que a organização onde se encontra, portanto, o Metropolitano de Lisboa e mais propriamente a manutenção, que tem sob a sua direção, e o metro sendo uma entidade de grande visibilidade e grande importância, pelo menos para a cidade de Lisboa, como é que se organizou para fazer face, portanto, a esta situação atual? Foram criados alguns planos de contingência, medidas de proteção foram implementadas algumas. Como é que se organizaram, como é que se adaptaram, portanto, desde que esta situação se agravou, digamos assim, no primeiro trimestre deste ano? Como é que o metro tem trabalhado estes aspectos?
Bom, nós tivemos aqui várias fases, aliás, como o país teve, e como a Direção-Geral de Saúde também teve várias interpretações e várias previsões do que seria o futuro. Portanto, a pandemia caiu-nos à porta no início de março, se me recordo foi a 2 ou 4 de março que tivemos a primeira fatalidade no país por causa do Covid-19. E, portanto, tivemos que nos preparar com uma estratégia de organização que permitisse 3 coisas, que era aquilo que nos preocupava, face àquilo que víamos na altura, em início de março, que era uma pandemia a chegar, não sabíamos muito bem qual era a durabilidade, aliás, ainda não se sabe, qual era a longevidade disto, não sabíamos se era uma coisa relativamente passageira, se não era passageira, e, portanto, havia vários cenários aqui. Preparámos-nos inicialmente para um cenário de médio prazo, portanto, de paragem de médio prazo, e, portanto, tínhamos que nos preparar para garantir as condições básicas de manutenção das nossas infraestruturas e do material circulante, sem parar o metropolitano. Tal e qual como na fábrica da Ana do Gueto, eu tenho certeza disso. Se alguns equipamentos não tiverem manutenção regular, eles vão ter que parar por prevenção, portanto, por prevenção de acidentes. E aqui acontece a mesma coisa, sobretudo no nosso material circulante, nos nossos comboios, vulgarmente referidos como comboios. Se nos nossos comboios não fizermos determinados ciclos de manutenção e de inspeção, vamos ter obrigatoriamente de parar, porque não conseguimos garantir as condições de segurança que estamos habituados a transmitir ao nosso cliente. E, portanto, a lógica foi tentar encontrar alguma alternativa, alguma metodologia que precavesse 3 coisas. Uma delas era a proteção da saúde das pessoas, que era fundamental para nós. Sem pessoas, sem trabalhadores, não conseguimos garantir aquilo que é a nossa missão, que é colocar os nossos equipamentos a funcionar todos os dias do ano. Garantir que as condições básicas de manutenção eram estabelecidas. Continuávamos a ter segurança das nossas rodas, continuávamos a ter segurança da nossa via férrea, continuávamos a ter segurança no funcionamento de portas de material circulante. Estou a dar exemplos de equipamentos, digamos, com características especiais de segurança que é preciso acautelar. E, tão importante como as outras duas, era preciso garantir que quando isto passasse, ou seja, quando aquilo que era a previsão de interrupção ou de confinamento dos nossos trabalhadores passasse, nós não tínhamos os nossos equipamentos numa condição de irreversibilidade de manutenção, ou seja, que tínhamos os nossos equipamentos a funcionar, que podiam ser explorados sem nenhum constrangimento operacional. E fizemos isso por aquilo que foram as medidas, digamos, utilizadas em muitas outras empresas, que era fizemos uma análise de que tipo de ações de manutenção podiam ser reduzidas, podiam ser eliminadas ou mesmo suspensas, eliminadas não, suspensas, que outras não podiam ser de maneira nenhuma suspensas, e, portanto, dividimos a nossa equipa à metade, tanto do lado das infraestruturas como do lado do material circulante. Fizemos rotações de 15 dias, ou seja, em cada 15 dias tínhamos uma equipa ativa que garantia as condições básicas, das rotinas básicas de manutenção, sobretudo os piquetes de assistência permanente e rotinas de segurança das infraestruturas e do material circulante. Com outras 15 dias, com outra equipa em espelho, em casa, de reserva em casa. Portanto, esta metodologia funcionou de forma muito satisfatória nos primeiros semanas, meses, foram 2 ou 3 meses, 2 meses em que tivemos nesta condição, em que o objetivo aqui era resistir, e digo isto com toda a franqueza, resistir o máximo possível com o mínimo de manutenção possível. E foi um desafio, porque tivemos que, para além de garantir o funcionamento das equipas já num modo reduzido, e queria recordar que nós trabalhamos 24 horas por dia, todas estas disciplinas que acabei de referir, com uma monitorização permanente dos nossos ativos. Portanto, nós reforçamos a nossa monitorização
dos equipamentos, das ações de manutenção, da fiabilidade dos equipamentos, para ter garantia, ou pelo menos ter mais confiança de que aquilo que estávamos a reduzir ou suspender do ponto de vista da atividade de manutenção não nos levava a um problema de operacionalidade futura com, digamos, já nem estou a falar de acidentes futuros, mas pelo menos que levava ou que podia culminar na paragem dos nossos equipamentos, sobretudo no nosso material circulante e via férrea. A via férrea é um sistema extraordinariamente estável, mas com uma inércia muito grande também do ponto de vista da manutenção, e portanto tudo o que se degrada demora muito tempo a recuperar. E portanto estes sistemas com maior inércia, como eu digo, que têm períodos maiores de recuperação de um atraso, tiveram um cuidado especial do nosso lado. E isto correu relativamente bem. Nós não tivemos nenhuma degradação da nossa operacionalidade da infraestrutura, nem do material circulante, apesar desta suspensão e de algumas atividades. Sobretudo, devo dizer, suspendemos atividades com maior ciclo de manutenção. Por exemplo, no nosso material circulante nós temos ciclos de manutenção de ciclo curto, portanto 50 mil quilómetros ou 12.500 quilómetros, e também temos atividades de 500 mil quilómetros, 1 milhão de quilómetros. As atividades de 500 mil quilómetros e 1 milhão de quilómetros foram ou suspensas ou reduzida a sua frequência de atividade, para permitir que o contingente que nós tínhamos disponível para isso conseguia manter com regularidade as atividades de ciclo curto que são importantes. No lado das infraestruturas, as infraestruturas são bastante mais resistentes à suspensão das atividades de manutenção, mas suspendemos muitas atividades de manutenção pesadas na via férrea, que é necessária, para as quais é necessário ter muita gente, e portanto tivemos que suspender essas atividades, e portanto reduzimos a atividade na infraestrutura, sobretudo a assistência técnica permanente e a manutenção corretiva. Funcionámos assim desde o dia 17 de março até o dia 4 de março, até o dia 4 de maio. No dia 4 de maio retomamos algumas atividades, começámos a retomar algumas atividades de manutenção, até porque se perspectivava um início da retoma da oferta que estava originalmente programada para um mês de inverno, que obviamente tivemos uma redução muito significativa da procura e, portanto, também adaptámos a nossa oferta. Começámos, como eu disse, a 4 de maio, começámos a retomar algumas atividades de manutenção, o que nos permitiu recuperar dar-nos alguma confiança de que podíamos manter assim mais algum tempo. E a 1 de junho, face à condição de levantamento dos estados de emergência, retomamos toda a nossa atividade, ou melhor, regressaram ao trabalho todas as nossas pessoas. Como eu disse, metade das pessoas estavam em casa, num regime de reserva, portanto, eles estavam prontos para trabalhar caso fosse necessário, mas estavam em casa resguardados de potenciais infecções no seio do trabalho, portanto, junto com as nossas equipas, ou no percurso entre casa e trabalho, que normalmente se faz por transporte público. Funcionou bem, nunca tivemos nenhuma infecção até há poucas semanas atrás, que tivemos infecções no período de férias, no período de férias das pessoas, e quando regressaram ao trabalho avisaram que estavam infectados, que tinham feito o teste. E, portanto, dentro do ambiente de trabalho, dentro do contexto laboral, não tivemos nenhum caso de infecção, nem nenhum caso de cadeia de infecção dentro do metropolitano, dentro da área da manutenção, o que para nós foi muito satisfatório. Estávamos com receio deste aspecto, que era a entrada numa linha de contágio
dentro de uma empresa que é muito diversificada do ponto de vista tecnológico. Nós não temos pessoas para tudo e, portanto, a equipa de manutenção de via férrea é a equipa de manutenção da via férrea, o do material circulante é do material circulante, e dentro do material circulante há várias especialidades. Portanto, uma entrada numa linha de contágio dentro de uma especialidade desta natureza podia e pode, e continua a poder, provocar um impacto muito significativo na operacionalidade dos ativos que se mantêm. E, portanto, como eu disse, retomámos a atividade no dia 1 de junho, em simultâneo com as férias. Na realidade, fizemos um truque que foi não fazer regressar todas as pessoas, não fizemos regressar as pessoas, algumas delas estariam já em férias. E, portanto, fizemos uma retoma progressiva das nossas equipas e, neste momento, passado o período de férias do agosto, neste momento temos todas as pessoas a trabalhar, obviamente com os meios de proteção necessários julgados necessários para a Direção-Geral de Saúde para esta pandemia. A utilização da máscara, de luvas e, em alguns casos, viseira. E, portanto, a utilização da máscara e das luvas é obrigatória em todas as atividades do metropolitano. Dentro da empresa é obrigatória a utilização da máscara. O que se tem mostrado eficaz para o controlo numa linha de contágio e da infecção. Estou quase a terminar. Também no regresso das férias das nossas pessoas, reorganizamos algumas rotinas de manutenção e alguns hábitos de trabalho relativamente particularmente os horários de chegada, a utilização dos balneários. Estamos a falar de equipas oficinais, portanto, em que é requerida a utilização de vestuário de trabalho adequada e a toma de banhos e aquilo que é natural numa oficina desta natureza. E, portanto, eu diria a reorganização dos espaços da oficina, dos balneários, as horas de refeição, para evitar o cruzamento de pessoas, para evitar a dispersão de uma linha de contágio, se porventura ela entrar. Não aconteceu, como eu digo, é uma satisfação para todos aqui no metropolitano garantirmos que termos esta condição de termos a equipa de manutenção integralmente ativa, sem grande problema. Insisto naquilo que disse no início, esta é uma corrida de fundo. Nós não podemos ter gente sempre em casa, em espelho. As indicações da Direção-Geral de Saúde, em alguns aspectos aqui não se aplicam, em algumas atividades não se podem aplicar, porque não temos mão de obra suficiente para resistir durante muito tempo e para ter os equipamentos ativos durante muito tempo com metade das equipas de manutenção. E, portanto, optámos por prevenirmos, depois desta fase inicial de contágio, quer dizer, de confinamento das nossas pessoas, do estado de emergência declarado no país, e, portanto, preparamos-nos para mudar os hábitos das pessoas, para aumentar o grau de proteção e prevenção das pessoas, sobretudo pela utilização de meios de proteção individuais e não tanto pelas equipas em espelho. Funcionou bem durante um tempo, não pode funcionar durante muito tempo. Claro. Muito bem, muito obrigado. Bastante interessante ver como é que o Metro está a encarar esta situação e esta dinâmica, é uma dinâmica que foi-se adaptando ao longo do tempo e continua a adaptar-se. Ver que essas suspensões em algumas atividades de manutenção foram bem ponderadas, que foi sempre pesado e ponderado o risco para os utentes e pelos colaboradores do Metropolitano de Lisboa, que é bastante importante. Entretanto, enquanto o engenheiro Jorge Ferreira foi aqui falando, foram aqui algumas questões, nomeadamente tem a ver um bocadinho, muitas que aqui estão, tem a ver um bocadinho com a preocupação com a segurança, sim. Nomeadamente os cortes que possa ter havido, as manutenções que foram suspensas, se vão voltar depois a ser feitas ou se ficam suspensas, digamos assim, para o futuro. Os ajuntamentos no metro, portanto, são tudo questões às vezes um pouco mais operacionais do que propriamente da manutenção,
Mas o primeiro é um tema interessante, se eu tiver a oportunidade, gostava de comentar. Se for rápido, para passarmos ao engenheiro Pedro Coelho. Sim. Tivemos um problema há uns anos atrás, em 2015, com uma questão de freios, razão pela qual tivemos que reduzir a velocidade. A redução da velocidade agora não ocorre por esse motivo. Os freios estão completamente operacionais desde 2016, desde janeiro de 2016. Estão completamente operacionais. A redução de velocidade ocorria por razões operacionais, sobretudo de gestão económica, de gestão energética, e não por nenhuma razão de segurança inerente à redução da velocidade. Portanto, gostava de clarificar o fórum, de que no momento, obviamente que é seguro, é para isso que andar no metro, que é a pergunta que se coloca. É essa a nossa missão, é esse o nosso propósito e esse o nosso empenho das nossas 350 pessoas que trabalham diariamente no metropolitano. Muito bem, muito obrigado. Eu agora passava ao engenheiro Pedro Coelho, portanto, também lançando mais ou menos o mesmo repto. Como é que a Navigator se adaptou? Que medidas é que foram tomadas? Como é que isso, por exemplo, vai influenciar o planeamento da manutenção? Como é que a manutenção enfrentou esta situação e continua a enfrentar, obviamente? Gostava de ouvir também um depoimento. Antes de mais, queria agradecer ao engenheiro Jorge Ferreira, porque eu, quando for a Lisboa, já posso ir de metro à vontade, porque ele já me descansou. Posso andar de metro à vontade? À vontade. É um prazer recebê-lo no Metropolitano de Lisboa. Aliás, se eu dissesse que o engenheiro Jorge Ferreira já disse aquilo que nós fizemos aqui, era verdade, porque tudo aquilo que ele disse, mais ou menos de acordo com as características da fábrica, nós também fizemos. O grupo Navigator, no princípio da pandemia, elaborou um plano de contingência de toda a empresa e que está a funcionar e que vai sendo revisto todas as semanas e que vai sendo adaptado de acordo com as circunstâncias. E nós, cada direção, teve que adaptar esse plano de contingência à sua direção. O mesmo fizemos na manutenção, portanto, adaptámos às atividades da manutenção e começámos numa primeira fase por repartir as equipas da realização local, portanto, da intervenção local, em três. Uma com horário de manhã, outra com horário à tarde e outra em casa. Estivemos a trabalhar assim durante algum tempo, mas as equipas estavam muito reduzidas e a pouca manutenção que fazíamos não era suficiente, porque nós temos mais ou menos a equipa à medida das necessidades da manutenção e dividida em três era muito curta, de forma que após algum tempo passámos a duas equipas, uma com o horário da manhã e outra com o horário da tarde, desfasadas uma da outra, com entrada e saída a horas diferentes e podemos recuperar, digamos, alguma da manutenção que não estava a ser feita. Impusemos o de distanciamento social, o uso de máscara é obrigatório, criámos um sistema de limpeza e desinfecção de todos os locais da manutenção e das ferramentas. Toda a gestão da manutenção foi alterada nesta circunstância. Reuniões que fazíamos deixámos de fazer e passámos a fazer por Teams. Algumas ferramentas do Lean que temos aplicadas, como sejam o Daily Kaizen e o Leaders Kaizen, deixámos de as fazer. O Daily Kaizen é uma reunião muito importante em que as equipas de manhã se juntam com todos, cada uma com o seu supervisor, em que discutem os problemas do dia, os problemas da noite, os problemas de segurança e depois projetam todo o dia. É uma reunião extremamente importante em termos de segurança e de planeamento de trabalho, e isso teve que ser alterado. Em vez de haver essa reunião, os supervisores falam pessoalmente com cada um e perdemos um pouco aquele espírito do grupo e de partilha dos assuntos uns com os outros. Mesmo as equipas estando cá, divididas em duas, tivemos a preocupação de a própria equipa estar subdividida e para inspeções e reparações
haver 2 para um lado, 2 para o outro, 3 para o outro lado, isto é, a própria equipa cá dentro ter alguma divisão, por forma a se houvesse transmissão de Covid, ficasse, digamos, circunscrita, mesmo de dentro da mesma equipa, a poucas pessoas. O pessoal da engenharia e de suporte foi para teletrabalho, não todos, metade estava cá e outra metade estava em teletrabalho, portanto, durante os meses de março, abril e maio. Aproveitámos para fazer algum trabalho de estudo e algum trabalho de fiabilidade dos equipamentos, e daqui a bocadinho eu já explico, porque estando em casa tem tempo e não tendo, digamos, o bulício da fábrica, é evidente que se podem recolher e fazer alguns estudos. Também a engenharia de manutenção teve algum trabalho diferente daquele que faz habitualmente, porque tivemos uma das máquinas paradas um mês, a outra máquina estava reduzida à metade da produção, a fábrica de pastas estava reduzida à metade da produção, e deu-nos tempo para retomar, digamos, algumas atividades daquelas que estão sempre em carteira e que são importantes retomá-las e fazê-las. Nós aqui temos regularmente paragens programadas, além das fortuitas, daquelas que acontecem por avaria, temos várias paragens, tanto nas máquinas de papel como na pasta, planeadas. Pelo facto de estarmos reduzidos na produção, não significa que não tivéssemos que fazer essas paragens. Tivemos que as fazer e tivemos que preparar de uma maneira diferente, quer as intervenções fortuitas, que já falei há pouco, da organização das equipas, mas as planeadas, que chegam a trazer centenas de pessoas para a fábrica, a juntar às nossas 260. De forma que tivemos uma paragem de quase um mês em junho, numa zona da fábrica da pasta, que tinha diariamente, além do nosso pessoal, à volta de 70 ou 80 pessoas, e tivemos uma paragem geral da fábrica em julho, que trouxe à volta de 400 pessoas. De forma que tivemos que fazer uma preparação diferente, mais planeada, mais cuidada em termos de segurança, em termos de afastamento social, o que não é nada fácil, e eu vou até mostrar aí 2 ou 3 slides que ilustram a logística que uma paragem destas comporta, porque temos que, cada empreiteiro, cada firma que vem fazer as intervenções, isolámo-la das outras, entregamos pacotes de trabalho na mesma área da fábrica a uma empresa para não haver misturas entre empresas. Os locais de fumo foram todos bem colocados, por forma a cada equipa, cada empreiteiro ter o seu local de fumo. Alugamos tendas para os almoços, alugamos instalações sanitárias, lava-mãos, toalhete, sabão, tudo para cada empresa. Portanto, cada empresa teve, digamos, o seu kit anti-Covid todo dentro de uma cerca, não se misturavam com as outras empresas, e isto é de uma logística e de um rigor e de um trabalho que só quem preparou estas paragens é que sabe. Isto não era habitual, portanto, esta pandemia veio-nos trazer este tipo de organização que, como eu disse há bocado, pode não ser com este aparato todo e com esta grandeza toda, mas que vai ficar. Vai ficar alguma coisa, porque entendemos que foi benéfico quer para os empreiteiros com os trabalhos, quer para nós. Chegámos ao fim de julho com estas 2 grandes paragens e não temos notícia de nenhuma infecção do pessoal que esteve aqui dentro e nem do nosso pessoal. Portanto, toda esta logística funcionou e toda esta preparação funcionou. Já na preparação das paragens, pela engenharia de manutenção, houve o cuidado de fazer a preparação com os respectivos empreiteiros de forma diferente. Já não pode haver aquelas reuniões
com os responsáveis dos empreiteiros, tem que ser por videoconferência ou então 1 a 1. Portanto, tudo isto gerou aqui uma alteração das condições de preparação e de execução de uma paragem planeada, que traz algumas centenas de pessoas, que nos deu muito trabalho e ainda por cima mais trabalho porque a equipa estava dividida e tínhamos parte da engenharia em casa. Portanto, isto foi muito duro, foi muito difícil, mas conseguimos o nosso objetivo, que era não introduzir o vírus dentro da fábrica, nem o transmitir para fora. De forma que, desde essa altura, que continuamos sempre e estamos com o mesmo tipo de procedimentos, continuamos com as equipas neste momento já não estão repartidas, portanto a meio de julho as equipas voltaram, até porque se metiam férias e as próprias férias davam para estar gente em casa e gente aqui. As férias foram vistas também com toda a gente, por forma a haver aqui um distanciamento, e aproveitámos as férias para ter as equipas mais ou menos divididas em férias e na fábrica, de forma que neste momento temos as equipas todas na fábrica, em horário normal, e estamos a ver que desenvolvimento é que tem o Covid, porque podemos voltar, digamos, ao formato antigo de ter as equipas divididas, uma de manhã e outra de tarde, que é a única coisa que não temos em execução enquanto estivemos confinados, porque todos os outros aspectos da segurança das equipas está implementada e continua. Portanto, o distanciamento social, o uso da máscara, a limpeza e desinfecção de todos os locais e ferramentas de trabalho. Portanto, mantemos todo, digamos, o aspecto de higiene e limpeza que nos assegura, digamos, internamente a segurança das pessoas. Temos também nas cantinas, vamos também por turnos e há muita gente a comer na fábrica que não vai à cantina central, portanto, improvisamos cantinas locais com o distanciamento necessário. Cada um limpa, antes de tomar a refeição, o seu espaço e a sua cadeira, o seu espaço da mesa e a cadeira, e no fim tornam a limpar para o que vier a seguir. Portanto, isto veio alterar muito aqui digamos, o modus vivendi da manutenção e falando ligeiramente também da organização da manutenção também, portanto, toda aquela gestão que nós tínhamos da manutenção de uma determinada forma, neste momento está alterada e muito alteradas estão aquelas ferramentas do sistema limpo que tínhamos a funcionar, o 6S, o SMED e o VSM, que pelo afastamento social e pela redução das equipas e pela circunstância que estamos a viver, ficaram um pouco paradas, reduzidas. Esperamos retomá-las a qualquer momento, mas para já é mais importante esta luta e esta guerra contra a Covid do que algumas ferramentas da manutenção. Muito bem. Muito obrigado, Engenheiro Pedro Coelho. Também muito interessante como é que a Navigator se está a adaptar. Digo que está a adaptar porque isto é um processo contínuo, não é? E como é que a manutenção também está a encontrar aqui algumas soluções, também com muita dinâmica. Criando aqui algumas regras, conforme referiu, criou condições para poder garantir a operação e produção das fábricas, das unidades fabris, a questão de dividir as equipas, de terem teletrabalho, disso propiciar também que se possam fazer alguns estudos que, digamos, no dia-a-dia não eram possíveis fazer. A questão de improvisar em cantinas para evitar aglomerados e possíveis contágios de muitas pessoas, digamos, no mesmo espaço. O que implementaram para os empreiteiros, eu penso que aquelas imagens que mostrou têm a ver com os empreiteiros, as empresas que vêm de fora e todas as condições que criaram com as divisórias, com os espaços próprios, sem contacto direto entre esses empreiteiros,
portanto, tudo isto. E, como disse, muito disto vai ficar. E outras coisas que tiveram que suspender, nomeadamente a questão de algumas ferramentas Lean, provavelmente esperam que voltem novamente a ser utilizadas e a serem desenvolvidas quando, digamos assim, esperemos que isto volte um bocadinho ao que era anteriormente. Muito obrigado também por partilhar connosco essa forma de estar, digamos, da empresa onde se encontra. Eu agora passaria, talvez, novamente ao engenheiro Jorge Fernandes. Nós temos aqui algumas questões, umas preocupadas, portanto, digamos, com a manutenção que se faz, se diminui, por exemplo, a qualidade do ar no metro de Lisboa. Penso que tudo o que tenha a ver com a segurança está sempre salvaguardado por vocês, portanto, a equipa de manutenção, obviamente, se tiver que procurar suspender algumas atividades, de certeza que não tem a ver com a segurança das pessoas, nem dos utentes, nem dos próprios colaboradores do metro. Depois, há aqui outra questão que é colocada a ambos os oradores, se tiverem espaço para poder responder, poderão responder posteriormente. É uma questão até interessante, que tem a ver se esta situação veio acelerar ou não algumas das coisas que estavam na ordem do dia, a indústria 4.0, economia circular, sustentabilidade e eficiência energética, se isto veio acelerar ou não as vossas atividades. Mas pronto, se tiverem a oportunidade de responder de uma forma rápida, poderão responder. Eu colocava agora talvez aqui ao engenheiro Jorge Fernandes a pergunta. Ferreira. Desculpe, Jorge Ferreira. Peço desculpa. O impacto que esta nova situação de pandemia e muita incerteza teve, podemos dizer, na produtividade, na questão da operação do Metropolitano de Lisboa e até mesmo no comportamento, portanto, da equipa de manutenção. Portanto, que impacto é que isto nota mais que se possa ser referido e que salto da pandemia? A produtividade das equipas manteve-se naquilo que é um padrão regular para uma empresa desta característica e com estas, digamos, neste setor que nós estamos, como o transporte e no setor empresarial do Estado. E, portanto, a produtividade manteve-se, não posso dizer que houve uma redução, obviamente que houve menos produção, porque tínhamos menos equipas neste período de 2 a 3 meses, tínhamos menos equipas ativas, mas não posso referir que houve menos produtividade das equipas. Houve uma consciencialização das nossas equipas, houve um progresso na consciencialização das nossas equipas e dos nossos trabalhadores relativamente às medidas de proteção. Eu acho que isso deve ser referido. Senti aqui ao longo destes meses, desde o início de março, senti diversos momentos no comportamento das nossas equipas, naquilo que as pessoas sentiam como sendo um risco ou não um risco. Inicialmente, quando apareceu a pandemia, foi de alguma forma desmistificada, de alguma forma inferiorizado o seu risco. Nós somos portugueses, somos todos portugueses e, portanto, nós somos resistentes a qualquer coisa que apareça de risco de fora. E portanto, houve uma consciência inicial de que não havia risco, não é preciso usar máscara. Depois houve, quando começaram a aparecer, obviamente, as primeiras mortes, houve uma consciência exata de qual era o risco e da capacidade de transmissibilidade deste vírus. Durante os períodos das férias houve obviamente, como todo o país, houve um relaxar de todas as medidas de segurança. Voltou outra vez, portanto, mas de forma geral, o que eu senti ao longo deste período foi um sentido de responsabilidade das nossas pessoas, uma consciência de que, embora possam não ter exatamente a máscara no sítio, mas uma consciência de que as medidas de proteção são importantes. As medidas de proteção para a proteção da sua própria saúde e para a saúde dos outros eram muito importantes. Portanto, e conseguimos transmitir ao longo do tempo, estes valores, que são valores do Metropolitano, de que nós trabalhamos para um bem público e para um bem de todos, que é a mobilidade na cidade de Lisboa, e as nossas pessoas perceberam que tudo aquilo que estava a ser feito e que lhes alteraram muitas vezes os seus direitos e os direitos instituídos, era por uma boa causa,
digamos, assumiram isso também como sendo uma missão que eles tinham para cumprir. E isso foi muito positivo e dou nota positiva disto. Devo realçar que também que só foi possível isto por uma comunicação constante tanto da empresa como mais dos órgãos dirigentes da manutenção, uma comunicação constante e quase pessoal daquilo que estava a fazer, qual era o objetivo, qual era a estratégia de fundo, para que é que nós estávamos a fazer aquilo, por que motivo é que tinham que ficar em casa, por que motivo é que tinham que vir trabalhar, e as pessoas que vinham trabalhar, mesmo no auge da mortandade, ou seja, dos óbitos, dos 30, 40 óbitos por dia, mesmo no auge da pandemia, ou pelo menos dos efeitos negativos da pandemia, as pessoas vinham trabalhar com a vontade de ir trabalhar, fazer a sua missão. E isso era muito importante, e isso só foi possível porque nós conseguimos transmitir de forma clara, transparente e sem nenhum rodeio. Estava claríssimo qual era a estratégia e estava claríssimo qual era o risco que todos tínhamos. E isso foi muito positivo, e queria dar nota desta nossa experiência, que provavelmente será a experiência de outros também, mas que a comunicação aos trabalhadores é muito, e a organização como um todo, é muito importante para conseguirem perceber quais são os objetivos de tudo o que se fez e tudo o que é preciso ainda fazer. Relativamente à redução da produção, obviamente que nós reduzimos produção, obviamente que aumentámos em alguns aspectos, em alguns casos, aumentámos o atraso de manutenção que já vinha de trás, de outros fatores, que obviamente extra-pandemia, questões económicas, questões financeiras, orçamentais. O MET continua num processo de recuperação do atraso de manutenção provocado por um constrangimento orçamental que tivemos há uns anos atrás. Continuamos nessa meta, respondendo também, aproveitando para responder aqui algumas das questões, continuamos numa lógica e numa estratégia de digitalização da nossa operação, da nossa organização de manutenção. Estamos a adquirir equipamentos com outra capacidade de obtenção de dados para garantir processos de manutenção preditiva, de análise de dados e de processamento de informação que hoje não temos essa capacidade. Os nossos equipamentos, alguns deles têm décadas de utilização, portanto são de outra tecnologia. Portanto, a pandemia não nos demoveu desse objetivo de transformar, de organizar a manutenção, tendo em conta aquilo que são os dados de base de técnicos de sistemas. Nós queremos atingir um objetivo de manutenção preditiva dos nossos equipamentos, com melhor conhecimento daquilo que nós temos, com melhor conhecimento do comportamento diário dos nossos equipamentos. E essa estratégia continua, não foi sequer suspensa com o Covid, com esta pandemia, e continuamos com esse objetivo. Continuamos a fazer investimentos no material circulante, de renovação de equipamentos. Temos vários sistemas neste momento e vários projetos de várias dezenas de milhões de euros em curso. Portanto, as questões das cativações são efetivamente um problema. Todos nós, no setor empresarial do Estado, vivemos com estas regras, mas são as regras que nós temos e a pandemia não nos demoveu de atingir uma melhor organização de manutenção, um melhor conhecimento dos nossos ativos e uma melhor capacidade de garantir aquilo que é a nossa missão, que é a operacionalidade e segurança dos nossos equipamentos. Relativamente à questão da ventilação, nós não reduzimos atividades de manutenção do sistema de ventilação principal. O sistema de ventilação principal é o que faz circular o ar nas estações e, portanto, faz o refrescamento do ar. Embora o ar possa ser garantida o seu refrescamento pelo movimento dos comboios, mas isso não é importante agora. Portanto, nós continuamos a manter a manutenção, a operacionalidade do sistema de ventilação não foi nada reduzido, nem foi nada suspenso. Continua a funcionar o sistema de ventilação. Okay. E pronto, genericamente foi este o impacto. Algumas atividades de manutenção regrediram do ponto de vista do seu atraso. Obviamente vamos ter que recuperar esse atraso. Alguns não vale a pena recuperar,
vale a pena retomar o seu plano. Outras atividades, sobretudo na atividade no material circulante, teremos que recuperar o atraso perdido. Não faz mal, é uma batalha do dia a dia. Continuamos com esta estratégia de garantir a operacionalidade e a manutenibilidade dos nossos equipamentos. Senhor, muito obrigado. Nós vamos tendo aqui várias questões, não vamos conseguir responder a todos, nomeadamente perguntar qual é o impacto na disponibilidade, penso eu que é dirigido aos dois, portanto, na disponibilidade dos comboios ou na disponibilidade da fábrica. Pronto, tudo isto são questões que estão aqui a ser colocadas. Pedimos desculpa não poder responder a todos, até porque já estamos a ultrapassar a hora e ainda há aqui mais talvez um tópico para depois fecharmos, mas eu ainda ia pedir ao engenheiro Pedro Coelho, nesta perspectiva, se a navegação sentiu o impacto, digamos assim, se calhar em alguma perda de encomendas e com isso diminuição da produção e com isso se calhar algumas repercussões na atividade de manutenção, se houve ou não eventuais cortes nos investimentos da manutenção e como é que isto tudo está a ser enquadrado no vosso dia-a-dia. Eu estive a ver aí algumas questões e eu tenho aí 3 ou 4 slides que respondem a elas e eu passo-os rápidos, mas primeiro queria dizer que toda a informação da empresa sobre este assunto, incluído no seu plano de contingência, tem funcionado. Todas as pessoas aderiram, de todos os setores, cumprem com as regras que a empresa determina e tanto é assim que temos 3 ou 4 casos desde março até agora. No grupo todo temos 3 ou 4 casos nas fábricas e aqui nesta fábrica ainda só tivemos um caso, o que significa que as pessoas aderiram, cumprem, são rigorosas, são conscienciosas do que se está a passar e é um prazer trabalhar com pessoas desta envergadura, digamos assim. Desde o primeiro dia que assumiram tudo aquilo que era para assumir e estamos, para nós o Covid ainda não parou, portanto ainda estamos com alguns problemas de produção, ainda estamos com alguns problemas de encomendas, as encomendas baixaram, evidentemente. Tivemos que reduzir a fábrica, tivemos que parar uma máquina aqui e outra em Setúbal, portanto, e tudo isto veio alterar, digamos, o nosso plano de manutenção. E se me permitem, são vários slides, mas eu passo-os rápidos porque aquilo que nós estamos a fazer no pós-Covid, durante o Covid e pós-Covid, é um pouco aquilo que muitas empresas têm que fazer ou terão que fazer. Porque isto veio-nos alterar a nossa maneira de ver a manutenção e eu muito rapidamente gostaria de pôr aqui vários tópicos daquilo que nós tivemos que fazer e estamos a fazer e eu entendo que é aquilo que algumas empresas vão ter que fazer. Nós antecipamos as paragens planeadas e as grandes intervenções, porque tivemos tempo. E então tivemos aqui algum trabalho em que conseguimos fazer grandes intervenções que estavam em carteira há algum tempo e pela redução da fábrica e a paragem de uma das máquinas foi possível fazer. Recuperamos alguma fiabilidade de alguns equipamentos para os quais estávamos à espera de uma paragem e aproveitámos esta oportunidade para repor a fiabilidade, nomeadamente de um grande equipamento na máquina 2. Não recorremos ao trabalho noturno, não recorremos ao trabalho extra do exterior, o que significa que também tivemos alguns ganhos consideráveis relativamente ao que custariam essas intervenções. Fizemos esta grande intervenção, como eu disse há pouco, e foi a oportunidade que tivemos para repor a condição de um equipamento fundamental na máquina 2. Outra coisa que tivemos que fazer e estamos a fazer foi cortes no orçamento da manutenção e foi um corte substancial e todos os investimentos da manutenção este ano estão congelados, o que significa que temos que fazer manutenção, temos que ter a fábrica a trabalhar e neste momento já está toda a trabalhar e em algumas áreas da fábrica, em alguns equipamentos já estamos a 100%, mas os cortes do orçamento, os cortes de investimento estão até ao fim do ano.
O que significa que, e eu aqui queria dar um passo à frente, que é o seguinte: perante este cenário há que reduzir manutenção. Onde? Em que equipamentos? Em que setor da fábrica? E mais uma vez aqui, eu chamo a atenção deste APM, deste Asset Performance Management, que ajuda a tomar a decisão de que equipamentos ou equipamentos têm mais ou menos fiabilidade e quais deles é que devem ser intervencionados em primeiro ou em segundo lugar, ou se devem deixar para trás. É evidente que sem uma ferramenta destas, e esta ferramenta está no princípio, temos-la há 7 ou 8 meses, mas já nos ajudou na máquina 1 a tomar esta decisão. Portanto, o que significa que esta pandemia veio acelerar, digamos, a nossa vontade de implementar este sistema, por forma a termos o controle da fiabilidade dos equipamentos, a podermos tomar a decisão e não reduzir de forma aleatória a manutenção e, consequentemente, os custos em partes da fábrica que não o devam. Minimizamos também o âmbito dos investimentos e empreitadas e tomamos esta decisão na manutenção de acordo com a redução dos investimentos em manutenção, ou corte e a redução do orçamento. Todos os investimentos que mantinham o cenário ou empreitadas rentável da fábrica deviam ser mantidos. Todos aqueles que não reduziam custos a curto prazo foram adiados. E todos aqueles grandes investimentos neste momento estão suspensos. Portanto, é com este cenário que nós temos que fazer manutenção de uma fábrica como esta. Portanto, tivemos que priorizar trabalhos de manutenção baseado na condição. O que é que eu quero dizer com isto? Que com a produção houve uma corresponsabilidade para podermos definir melhor o tempo de reparação ou substituição. Imaginem, temos a fábrica da pasta que está a produzir metade. Temos um problema. Discutimos se esse problema pode continuar e mesmo que a fábrica pare, daqui a uns dias, a gente repara, mas temos, mesmo que a fábrica pare, temos tempo de recuperar o atraso, depois pomos a fábrica a trabalhar a 100%, num dia ou dois recuperamos o atraso da produção e podemos baixar outra vez. Portanto, tivemos que ter aqui cada vez mais um trabalho de corresponsabilidade entre a produção e a manutenção, por forma a ajuizarmos a oportunidade melhor para fazer a manutenção. E fomos também, como eu disse há bocado, aos equipamentos que estavam a aguardar oportunidade para se fazer o estudo e o seu recondicionamento, entrando aqui na nossa curva da preditiva e fizemos um trabalho que nos deu uma grande limpeza do nosso backlog que tínhamos em carteira. Portanto, nem tudo é mau às vezes quando isto acontece. Otimizámos a manutenção preditiva, como eu disse há bocado, houve tempo, especialmente do lado das máquinas de papel, para fazer estudos e suporte de engenharia da fiabilidade. Simulámos, em alguns equipamentos, a projeção dos seus comportamentos. Portanto, o que é que fizemos? Fomos ver os modos de falha de alguns equipamentos e chegámos à conclusão que ainda estavam no verde, portanto, podemos, digamos assim, esticar os seus modos de falha, aumentar o nível de risco e evitar algumas inspeções e algumas reparações. Ora, e isto é um procedimento que veio em tempos de Covid, mas vai ficar para sempre. Portanto, porque assim conseguimos otimizar spares, otimizamos a estratégia daqueles equipamentos, atualizamos modos de falha e, fundamentalmente, dedicamos a alguns bad actors, como se diz, a alguns equipamentos que dão alguns problemas de maneira sistemática para estudarmos sobre eles e eliminarmos, digamos, a sua pouca fiabilidade e restabelecer a fiabilidade que eles devem ter. Ajustamos também as medidas de manutenção à produção e do mercado. Isto é, toda a nossa manutenção estava orientada para uma estratégia de disponibilidade e de fiabilidade. De repente, com isto, com o abaixamento do orçamento, com a redução dos investimentos ao corte, a estratégia passa a ser orientada para os custos. Ora, está a funcionar ao contrário. Portanto, tivemos que avaliar toda a atividade da manutenção e, em função da disponibilidade esperada neste tempo, verificar quais as ações que eliminamos, que reduzimos ou que protelamos
o maior número possível no maior número possível dessas atividades, sempre com um risco controlado e admissível e nunca pondo em causa os requisitos legais e a segurança das pessoas e equipamentos. Isto é, reajustamos todas as nossas ações de manutenção, quer ao dinheiro que tínhamos, falando de uma maneira crua, quer digamos, à disponibilidade que a produção nos pedia nesta altura. E como está aí alguém a dizer se aceleramos a digitalização, aceleramos sim. Nós já estávamos num processo de digitalização a par da instalação do software e da metodologia do APM e aceleramos. Vimos que havia necessidade de acelerar, quanto mais não seja porque não podemos andar com processos em papel. Não podemos andar a fazer percursos de manutenção em papel. É perigoso. Portanto, o que significa que compramos iPads, estamos no APM a carregar todas as ações de manutenção e todos começando no papel e passando depois à pasta, todas as nossas ações de manutenção no campo vão ser feitas através de iPads. Aceleramos a instalação de sensores inteligentes em motores e num transformador e em alguns redutores. E compramos também óculos de assistência remota que pode ter a seguinte função: agilizar o suporte dos fornecedores para lhe enviarmos, digamos, online fotografia do que estamos a ver dos equipamentos e para também evitar deslocações à fábrica. Isto está numa fase inicial só, mas vamos pondo em prática e queremos que fique, é para quando houver algum problema de noite ou no fim de semana, digamos, o engenheiro ou o técnico que está em casa possa ver o problema que está a surgir na fábrica e possa ajudar. Portanto, aceleramos a digitalização da manutenção. E fizemos isto tudo e eu entendo que isto deve ser aquilo que as fábricas têm que fazer, porque o Covid veio, o Covid obriga-nos a acelerar a integração dos nossos sistemas todos numa base única de dados, para melhor podermos decidir o que fazer quanto à fiabilidade dos equipamentos e para acelerarmos também a digitalização de todo o tipo de manutenção que temos. Como nota final, eu queria dizer o seguinte: nós neste momento, e enquanto isto não passa, temos uma gestão de ativos baseada em custos. Só que nós sempre tivemos a nossa gestão de ativos baseada na fiabilidade dos equipamentos para reduzir paragens não planeadas, aumentar a disponibilidade de ativos, minimizar os custos e reduzir o risco de falha. Neste momento o que sobressai é o que está azul, que são os custos de manutenção. E isto é que me preocupa. Isto preocupa porque nós mandamos para o centro da fiabilidade, dos custos e do risco, das três vertentes da gestão de ativos, os custos. E se houver aleatoriamente redução de custos, se houver sem critério redução de custos na manutenção, podemos daqui a 1 ano ou 2, quando o mercado quiser o papel ou outro produto qualquer, nós não termos os equipamentos na fiabilidade que se deseja para uma fábrica que trabalhe no máximo da produção. Todos sabemos que o investimento hoje, temos alguns cortados, o investimento hoje incrementa a fiabilidade daqui a 2 ou 3 anos, da mesma forma um corte aleatório sem critério, daqui a 2 anos pode reduzir a fiabilidade dos equipamentos e pode ser um grave problema quando tivermos a fábrica no máximo. Portanto, de todas estas notas que eu dei aqui, a que mais me preocupa é esta, e é esta que me mais aflige e é esta que durante os quase 40 anos de manutenção que tenho, mais difícil que eu tenho pela frente, que é onde é que eu estou a reduzir custos, porque é que devo reduzir aqui e ali, e o que é que me vai no futuro, esta redução dos custos que eu neste momento estou a ter, o que é que me vai trazer em termos de fiabilidade dos equipamentos. E é isto que eu queria chamar a atenção para mim e para todos nós, que a pandemia obrigou-nos a reduzir custos da manutenção, a diminuir a fiabilidade dos equipamentos e preocupa-nos sobremaneira esta redução de custos, se não for com critérios, se não for bem feita, se não for com juízo, se não for nos equipamentos certos, daqui a algum tempo, quando nos pedirem a fiabilidade total dos equipamentos para produzirmos ao máximo, não os termos.
E isto é que é difícil, e para isto é que eu não tenho solução, e é isto que me consome desde março até agora. Muito obrigado. Realmente, há aqui alguns aspectos positivos, como foram enumerados, portanto, apesar de congelamento de investimentos, há aqui alguns ganhos, coisas positivas, portanto, consegue-se fazer alguns trabalhos, houve espaço para estudos, para otimizações de spares e outras coisas mais, mas obviamente há o reverso da medalha disto tudo. E aqui, como disse e focou várias vezes o termo a tomada de decisão é um aspecto fundamental na manutenção, e não só, mas na manutenção, e com este espectro que estamos hoje em dia, a tomada de decisão tem que ser muito bem ponderada e é neste momento muito importante. A parte também da questão que o engenheiro Jorge Ferreira falou há pouco, da comunicação, ser uma comunicação também clara, direta e sem esconder nada, portanto, haver aqui uma comunicação franca. A questão da corresponsabilidade da manutenção e a produção é bastante importante neste momento, se já era antigamente, neste momento ainda é mais importante. A questão de virar o foco agora para os custos e não para a fiabilidade e disponibilidade realmente exige aqui algum esforço e alguma ginástica, e realmente a preocupação é o impacto que isso possa ter a médio e a longo prazo, em termos depois do comportamento, digamos assim, ao longo da sua vida dos equipamentos. Mas pronto, há coisas realmente positivas, como falou, a aceleração da digitalização, até a questão do investimento em novas tecnologias, como os óculos de assistência remota que falou e por aí fora. Portanto, há que tirar coisas positivas e olhar com muita atenção e com muita preocupação para as coisas negativas, como é óbvio. Eu ia terminar, porque já devíamos ter terminado, já vamos com 20 minutos de atraso, mas vou só fazer uma ronda final e pedia a cada um que fosse muito sucinto. É mais uma opinião pessoal do que propriamente falarem sobre o que está a passar na vossa organização. Eu colocava ambos, portanto, sobre que lições é que foram aprendidas até este momento, porque isto, como disse, está numa grande dinâmica. Até este momento, que lições é que foram aprendidas e qual é que é o vosso sentimento quanto à evolução e perspectivas e desafios que possam ainda vir à manutenção. Eu pedia talvez 1 minuto, 2, a cada um. Começava com o engenheiro Jorge Ferreira. O que é que pensa, portanto, o que é que possa ser o futuro, digamos assim? Sim, o futuro a Deus pertence, como se costuma dizer, né? Mas de facto o engenheiro Pedro Coelho focou num tema há pouco extraordinariamente importante, que é a questão dos custos, do orçamento disponível para a manutenção. Mas eu também queria reforçar outra coisa que ele também falou, que é a análise de risco e a gestão do risco. O risco é a nossa profissão, como se costuma dizer. Aqui a análise do risco é muito importante e a gestão do risco é muito importante e tão mais importante quanto menos digital, quanto menos instrumentado tiver os nossos ativos que estamos a gerir. Portanto, às vezes vale as percepções das nossas equipas, vale a experiência dos nossos técnicos, dos nossos engenheiros, saber até onde é que nós podemos ir numa necessidade de redução das atividades de manutenção. Insisto neste ponto. Nós, no lado do metropolitano, nós não estamos a reduzir, não houve corte nos custos, o que é uma realidade diferente do exemplo que o Sr. Pedro Coelho transmitiu, mas estamos longe ainda de ter informações detalhadas, científicas suficientes para poder gerir o risco de uma forma muito confiante. E, portanto, a análise do risco é quase uma arte e não uma ciência. E isso é muito importante, termos as nossas equipas com a capacidade, com a experiência e com as competências necessárias para perceber até onde é que nós podemos ir. Ninguém quer degradar os nossos ativos, mas às vezes somos obrigados a suspender algumas atividades, ou por razões de custo, ou por razões de pandemia, ou por razões de qualquer coisa. O que a pandemia nos trouxe, neste caso metropolitano, foi um incentivo externo a pensarmos a manutenção de outra forma. Se acontecer, como é que nós fazemos? E esse exercício foi um exercício em real, portanto, em tempo real. Aconteceu-nos e agora vamos ter que adaptar-nos, não é? A informação, como digo, a transmissão, a comunicação com as pessoas é extraordinariamente importante para garantir que as pessoas estão confiantes, que os nossos trabalhadores, as pessoas que trabalham connosco, confiam em nós e confiam na organização que têm e confiam na missão que estão a ter, no trabalho que estão a ter. Isso é extraordinariamente importante nas organizações e eu queria dar nota disso. E
E outra nota que é preciso transmitir, que é preciso ter claro, é que a pandemia não vai rápido. Ao contrário daquilo que eventualmente se pensava no início, a pandemia não sai rápido. É preciso refrescar permanentemente as pessoas do risco que nós temos, no risco de saúde. No caso do metropolitano, se nós tivermos uma infecção generalizada das nossas equipas, elas vão ser colocadas em quarentena e vamos ter um problema gravíssimo na nossa operacionalidade. E, portanto, ninguém quer isto. E, portanto, eles próprios também não querem. E é nisto que batemos todos os dias, é nisto que tentamos reforçar-nos todos os dias, é evitar contágios, evitar a interação de pessoas, sendo que é difícil de limitar essas interações. Só uma nota final: quando o Estado obriga o confinamento das pessoas, é muito mais fácil garantir que as pessoas que estão em espelho, que estão em casa em reserva, não são contaminadas. E, portanto, quando isso não acontece, quando não há essa condição, digamos, do Estado a ajudar-nos, é muito mais difícil ter equipas em casa. E, portanto, nós temos que viver com as equipas cá. Nós temos de aprender a viver com isto. E acho que estamos a aprender, e acho que estamos a fazer bem esse trabalho de aprendizagem. Nós, como eu digo, nós não tivemos nenhum caso até agora, e oxalá se mantenha assim, tanto no Metropolitano como na Navigator, que pelo aquilo que transmitiu, está na mesma situação. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Realmente aqui, e fez bem também, estamos a falar em tecnologia, estamos a falar em indústria 4.0 e acelerar a digitalização, mas fez bem em reforçar aqui neste ponto final que as pessoas são muito importantes ainda, continuam a ser muito importantes. A sua experiência e o seu know-how ganham se calhar muita importância hoje, porque as coisas estão diferentes, aquilo que muitos softwares e muitos algoritmos se calhar já estavam treinados para fazer de uma determinada forma, hoje não conseguem responder talvez da mesma forma que respondiam antigamente, com muita eficiência, e as pessoas e o seu know-how e a sua experiência ganham também muita importância, e é preciso não esquecer isso, não é? E realmente é um incentivo, esta situação é um incentivo a pensar a manutenção de outra forma, e certamente penso que a manutenção não vai ser nunca vai ser como era antes, e mesmo que, como diz, a longo prazo as coisas evoluam no sentido positivo, há de ficar sempre muita coisa, como o engenheiro Pedro Coelho também falou, daquilo que fazemos hoje, há de ficar muita coisa para o futuro. Eu então pedia também mais um minutinho ou dois só ao engenheiro Pedro Coelho para ver qual é a sua perspectiva quanto ao futuro, à evolução das coisas, em termos da manutenção também. Eu gostava de começar aqui pelas pessoas, porque a revolução que tivemos que fazer na manutenção, e estou a falar aqui da fábrica, e nas outras fábricas foi a mesma coisa. A revolução que tivemos que fazer nos hábitos que tínhamos da manutenção, na gestão de manutenção que tínhamos implementado, e as alterações e as adaptações que tivemos que fazer, só conseguimos e estamos a conseguir à custa dos excelentes profissionais e pessoas que temos aqui nesta fábrica. Já todos entendemos que temos que fazer de outra forma, de outra maneira. A experiência de todos eles, especialmente dos executantes, foi fundamental e que está a ser fundamental, por exemplo, quando esticamos um equipamento, são eles que dizem ainda podemos ir mais além, ainda não paramos agora. Portanto, o conhecimento que têm de toda a fábrica e do funcionamento dos equipamentos tem sido extremamente importante na ajuda da decisão de quando paramos ou não. Portanto, e neste momento toda a estrutura da manutenção entendeu, e temos feito várias reuniões e temos falado todos uns com os outros, e é diariamente esta troca de impressões. Todos entendemos que isto não acaba tão depressa e quando acabar há coisas que ficam e quando acabar vamos ter que trabalhar de outra forma. Portanto, já todos entendemos, estávamos habituados a um determinado ramo, digamos assim, estávamos bem na vida e isto estava a trabalhar bem e de repente alguém nos veio dizer que tem que repensar a maneira como estão a fazer, a maneira como estão a trabalhar, tem que trabalhar de outra maneira, tem que se adaptar, tem que evoluir, tem que fazer um upgrade nas vossas cabeças no que toca à gestão da manutenção e é isso que estamos a fazer e eu acho que é isso que esta desaceleração de toda a atividade que nós temos na manutenção nos traz, é que o futuro não vai ser igual como era até agora.
E nisto eu concordo com o Jorge Ferreira e apoio e reforço que o pessoal é fundamental. E foram eles que aderiram desde a primeira hora a todo este novo sistema, e são eles que dão as ideias, e são eles que querem fazer de maneira diferente. Portanto, tenho uma equipa, desde os executantes aos engenheiros que comigo trabalham, tenho uma equipa extraordinária, que entenderam que este processo, esta pandemia, seria uma boa oportunidade para darmos aqui um salto em frente na gestão da manutenção e da fiabilidade dos equipamentos e na gestão dos ativos. E é isso. Deixei de ouvir momentaneamente. O telefone meteu-se aqui à frente. Ok. Mas estava eu a dizer que toda a estrutura está imbuída deste espírito de que temos que fazer mais do que aquilo que estávamos a fazer, temos que fazer de maneira diferente, temos que evoluir e agarrar esta coisa da gestão dos ativos com toda a força, e agarrar estas ferramentas e com toda a experiência que o pessoal tem e com as novas tecnologias, conseguimos dar aqui um salto em frente na gestão da manutenção e na fiabilidade dos ativos. Sim, senhora. Muito obrigado, Engenheiro Pedro Coelho também. Dizer que às vezes há coisas que vêm por bem. Este é muito mau, mas vem por bem às vezes. Não é? Muito bem. Pronto, nós já vamos com 31 minutos além da hora que estava prevista para o nosso webinar, isto também demonstra, e a quantidade de perguntas que temos aqui não vamos conseguir responder, estão aqui cerca de 20 e tal perguntas que não vamos conseguir responder, peço imensa desculpa, e peço desculpa também por termos prolongado um pouco o tempo que estava previsto para o webinar, mas se calhar 1 hora, 2 horas é pouco para falarmos tudo aquilo que podíamos falar nesta área da manutenção e todos estes impactos. Pronto, eu resta-me agradecer a ambos, e começo por vocês, os oradores convidados, o engenheiro Jorge Ferreira e o engenheiro Pedro Coelho, agradecer a ambos em meu nome pessoal, obviamente, em nome do Colégio de Engenharia Mecânica da Ordem dos Engenheiros, da própria Ordem dos Engenheiros e da APMI, Associação Portuguesa de Manutenção Industrial, que se associou também a esta iniciativa. Agradecer a vossa partilha das vossas experiências, tudo aquilo que nos trouxeram de informação hoje. Certo, foi bastante enriquecedor, penso que sim, para todos os que nos estiveram a ouvir. E peço desculpa a quem nos esteve a ouvir que colocou questões que não foram respondidas, mas provavelmente poderão ter hipótese de colocar diretamente, fazendo chegar, portanto, aos nossos convidados, portanto, as questões que entendam ser pertinentes e que vejam que são necessárias responder. Portanto, foi bastante interessante ouvir-vos, vermos como é que 2 empresas de grande importância a nível nacional estão a enfrentar estes tempos, como é que a manutenção assume um papel cada vez mais fulcral nestas organizações e na própria sociedade. E, por fim, portanto, quero agradecer também em nome do Colégio de Engenharia Mecânica da Região Sul e da APMI a presença de todos que participaram à distância e por videoconferência neste webinar e pelo tempo que dispensaram das vossas vidas e espero que tenha sido do vosso agrado. Portanto, eu daria assim por terminado o webinar, agradecendo a todos que participaram e que estiveram a assistir ao webinar, e em especial ao engenheiro Jorge Ferreira e ao engenheiro Pedro Coelho. O meu muito obrigado e até uma próxima. Obrigado. Obrigado a todos. Muito obrigado e boa tarde a todos.